Bom, eu acho interessante, como disse o Adriano, contextualizar, esse episódio que foi a morte de JK, porque todos os brasileiros já ouviram falar em JK, é impossível ser brasileiro e não ter ouvido e conhecer essa pessoa, né? Na escola é um dos presidentes que a gente estuda, que a gente escuta falar, porque entre várias outras coisas, entre fazer o país crescer, industrializar o país, construiu Brasília, né? E Brasília é algo que define o Brasil, muda o eixo da capital do desenvolvimento, tira a capital do país do Rio de Janeiro e leva para o centro do país, aproxima das outras regiões que não apenas o litoral, né? Era um país virado para fora e passou a ser um país que olha para dentro e olha para si e se desenvolve. Enfim, Juscelino Kubitschek teve toda essa. E a minha pesquisa, como disse o Adriano, a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, passa pelo governo JK, porque é justamente sobre desenvolvimento brasileiro, tecnologia, soberania nacional, a capacidade que nós teríamos de nos industrializarmos, né? Que nós passamos a ter quando a gente industrializou o país, a própria Petrobras se expandiu de maneira inaudita nesse período, enfim, vários outros setores, as ferrovias nunca tiveram tanto investimento quanto esse nesse período. Isso são dados que eu coletei na minha pesquisa e acabei me dando, me encontrando com a questão da morte nessa pesquisa. E a morte eu apurei melhor em 2013, quando saiu o relatório da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, em 2013, né? Para quem também para situar no tempo, Juscelino Kubitschek morreu em uma colisão de carro no dia 22 de agosto de 1976. E ele, então, a partir de então, houve várias investigações. Aí, imediatamente, a investigação que foi imediatamente realizada ali na hora, na época da ditadura, foi uma perícia policial do Instituto Carlos Éboli, que é um instituto que reveladamente fraudou uma série de provas, como do caso Zuzu Angel, como de outros casos, fez perícias forjadas para que assassinatos pudessem parecer acidentes, né? Então, à época, a perícia da época foi fraudada, a gente vai entrar nos detalhes disso aqui, é, e ela teve alteração das provas do local do acidente, ela teve a criação de novos documentos depois que o acidente aconteceu, ela teve laudos e exames que não foram realizados, enfim, uma série de problemas gravíssimos de prova que ocorreram ali. E quando eu vi o relatório da Comissão Municipal da Verdade de 2013, eu fui atrás do inquérito para ver essa investigação original. E eu olhei aquilo, eu falei, eu sou advogada de perícias, de grandes acidentes, enfim, provas complexas. Quando eu olhei esse relatório, esse inquérito, é, eu vi que aquilo estava de fato forjado e a gente não teve opção senão investigar mais, porque entender a história do país é entender por que alguém assassina um acidente, um presidente, por que alguém mata um presidente, né? O que tinha por trás, qual projeto de país existia e que foi assassinado junto com aquele presidente, né? E aí fomos atrás dessas provas. Na época eu conhecia e o grupo de trabalho que trabalhou nisso, nesse relatório, conhecíamos pessoas próximas ao presidente que tinham fatos a relatar, que tinham novas informações a acrescentar nessa investigação, que era, por exemplo, Carlos Murilo Felício dos Santos, o primo de Juscelino, que foi deputado, que foi próximo dele a vida toda, o coronel Afonso Eliodoro, que era assistente do Juscelino a vida inteira, desde do governo do estado de Minas até o final da vida. Eles tinham fatos importantes a contar sobre as articulações políticas que o Juscelino já realizava naquele período, relembrando também que em 76 o Juscelino tinha acabado de retomar os seus direitos políticos, porque Juscelino foi cassado e depois ele foi exilado
e perdeu seus direitos políticos por 10 anos. E em 76 ele tinha acabado de retomar os seus direitos políticos e estava articulando seu retorno à grande política nacional, já fazia reuniões, já fazia conversas e queria ser candidato à eleição que aconteceria em 78 no colégio eleitoral. Então ele tentava retomar a sua posição de líder e que era muito popular, ainda muito popular, e pesquisas de opinião da época registravam que ele ainda era o mais popular, apesar de todas as mentiras e todos os boatos infundados sobre corrupção e todas as mentiras para danificar a sua reputação. Juscelino ainda era um dos mais populares no Brasil. E então, é, a perícia da época foi completamente alterada, né? E isso passou, portanto, uma narrativa de acidente. A perícia fez uma outra armadilha para um negro humilde, motorista de ônibus, que foi, em vez de investigar a real causa do acidente, a perícia encontrou um ônibus que vinha atrás do Opala em que o presidente trafegava, né? O presidente saiu ele saiu na tarde de um domingo de São Paulo para ir em direção ao Rio de Janeiro pela Via Dutra, né? Um domingo à tarde. E nesse trajeto, no município de Resende, o presidente parou, ele e o seu motorista, Geraldo Ribeiro, pararam num hotel sem aviso, sem nenhuma previsão, ninguém sabia que eles teriam aquela parada, num hotel que chamava Vila Forte, no município de Resende. O hotel era do brigadeiro Newton Villaforte, que por sua vez era amigo do Golbery do Couto e Silva e do general Figueiredo, e era um dos grandes articuladores aí da inteligência da aeronáutica e do CISA, né, que foi um dos núcleos de repressão aí da aeronáutica no período. E ninguém sabe o que aconteceu nesse hotel. O carro foi estacionado e permaneceu por mais de 1 hora dentro do hotel. O hotel estava vazio, porque o próprio filho do Newton Villaforte confirmou que esse hotel estava vazio na época, não tinha outros hóspedes. E, ao sair desse hotel, o motorista Geraldo Ribeiro manobrou o carro e percebeu que o carro estava com algum problema, estranhou o carro, e a partir disso eles saíram desse hotel de volta para a Via Dutra. Em menos de 10 minutos, em cerca de 3 a 6 minutos, houve uma colisão. O Opala, que trafegava sentido Rio de Janeiro, cruzou de maneira brusca para a esquerda, cruzou a pista para atingir a pista no sentido contrário, a pista no sentido São Paulo, e ainda fez mais uma correção de rota e encontrou uma carreta que vinha com 30 toneladas de gesso no sentido oposto, e morreram os dois na hora. Então, esse hotel, essa parada no hotel, ela é absolutamente sintomática de uma armadilha que poderia ter sido plantada ali. Juscelino estava, inclusive, tinha reuniões agendadas, uma reunião agendada com militares do governo que se auto-intitulavam emissários do Geisel, e nos próximos dias, para falar justamente sobre essa transição, sobre essa participação dele, e todo esse contexto, todas essas provas que inclusive estão documentadas, elas vieram a ser coligidas no relatório da Comissão Municipal da Verdade, e a partir daí nós tentamos, nós que somos o grupo de trabalho JK, fomos à Comissão Nacional da Verdade, que à época não quis nos receber com essas provas, com essas testemunhas, que infelizmente, nesse aspecto, ela repetiu o laudo da ditadura em 2014, fechou as portas para uma investigação séria. E então fomos à Comissão do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, que o Adriano Diogo presidia à época, e que nos recebeu para que fizéssemos as investigações adequadas, e passamos então mais de 1 ano trabalhando nesse relatório, que hoje está disponível para download.
se vocês entrarem aí no arquivo www.verdadeaberta.org, é possível encontrar no tomo 5 o relatório do caso JK. São mais de 900 páginas de diligências e provas que foram reunidas ali. Então, a partir disso, ficou muito contundente que que o JK não teria sofrido um acidente. E, apesar de que a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, repetiu o laudo da ditadura para afirmar que foi um acidente, e isso pode ser, enfim, falado aqui os motivos para esse fechamento, né, da verdade ali naquele período, mas o fato é que, depois do relatório da Comissão Rubens Paiva,